Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 23 de fevereiro. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Nós nos reunimos para juntos celebrarmos o 7º domingo do tempo comum. Um tempo oportuno, domingo é o dia do Senhor, Dies Domini, o dia do Senhor, em que nos reunimos para viver a pequena Páscoa semanal, em que Cristo se dá como alimento a cada um de nós, fazendo com que aquela realidade da cruz aconteça novamente em nosso meio. Então, nós revivemos esta graça tão perene, tão sublime. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peça que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bom também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro de Samuel, capítulo 26, versículo 2, depois os versículos de 7 a 9, depois os versículos de 12 a 13, e, enfim, os versículos de 22 a 23. De uma forma geral, assim sintetizando um pouco o que diz esta pequena passagem do livro de Samuel, fala então do conflito entre Saul e Davi. Saul quer matar Davi e ele está disposto a fazer isto. Ele está marchando com 3.000 homens. Ele vai indo ao encontro de Davi para então matá-lo. Davi está com seu amigo Abissai,
E, dirigindo-se de noite até um acampamento onde Saul estava deitado e dormindo, no meio das barricas, com sua lança cabeceira fincada no chão, ele encontra Saul dormindo profundamente. O amigo Abissai diz a Davi para que ele tire a vida de Saul. Mas Davi responde: não mates, porque quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi sabe que o rei Saul foi ungido, foi consagrado para ser rei. Por isso ele não levanta a mão contra Saul. Porém, ele toma um gesto muito oportuno. A palavra nos diz, amados irmãos e irmãs, que Davi pega a lança e a bilha de água que estava junto à cabeceira de Saul e foram-se embora, saem dali. Quando eles estão já a um lugar mais longe, atravessando para o outro lado, Davi diz: aqui está a lança do rei, vem cá, um dos teus servos para buscá-lo. Então, de certa forma, é como se ele dissesse: o Senhor me colocou diante de ti, às tuas mãos. Se eu quisesse ter feito algo contra ti, eu tinha feito. Mas não posso fazer nada contra o ungido de Deus. Então, nós estamos, amados irmãos e irmãs, de certa forma, refletindo sobre a virtude da benevolência. O bem feito aos nossos irmãos e irmãs. E a benevolência cristã, ela precisa ter como fonte a vida de Cristo. Viver aquilo que o Senhor viveu, sobretudo. E assim nós podemos dizer, como o Senhor, como Ele é bom. O Senhor é bondoso e compassivo. Assim também nós, seus servos, seus discípulos, precisamos ser bons e compassivos. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 a 49. E, sobretudo, amados irmãos e irmãs, Paulo faz a comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Então, irmãos, o primeiro Adão foi um ser vivo, o segundo Adão é um espírito vivificante. Então, em outras palavras, o primeiro Adão era uma criatura, o segundo Adão é o próprio Criador, que vem ao nosso encontro, se encarna, se faz um de nós. Veio primeiro, não o homem espiritual, mas o natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Então, nós somos convidados a refletir a imagem do homem celeste, de Cristo Jesus. Então, vivendo e refletindo a imagem de Jesus, agora sim, nós podemos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, esse convite, amados irmãos e irmãs, que diante da lógica do mundo parece ser absurdo. Amai os vossos inimigos, diz o Senhor. A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Então esta é a forma de se viver, sobretudo, bem para com nossos irmãos e irmãs, seja aqueles que amamos, seja aqueles que muitas vezes nos prejudicam, seja aqueles que nós temos uma profunda afeição e isso é correspondido, seja aqueles que muitas vezes nos odeiam. Nós precisamos querer o bem. E qual é o bem por excelência? Mesmo que não tenhamos convívio, mesmo que não concordemos com as realidades que muitas vezes esses irmãos fazem para conosco, mas nós precisamos rezar e suplicar pela salvação de nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Graça e paz.